Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Milhões de estudantes vão fazer nos próximos dias 5 e 12 de novembro uma prova que pode, de alguma forma, definir o rumo da vida deles, o Enem. E a Rádio Senado preparou uma reportagem especial que vai contar um pouco a história do exame e tentar colaborar com quem está na disputa com questões que quase sempre causam aflição. Como é a prova do Enem? Qual pode ser o tema da redação deste ano? Qual o conteúdo? Este é o tema da reportagem especial Nota 1000 Enem 2017, uma produção Rádio Senado. Alô? Alô, João? Oi, Fernanda. E aí, tudo bem? Tudo certo, João. Nos últimos preparativos pro Enem. E você? Eu tô aqui estudando, mas ainda tenho muitas dúvidas. É tanta coisa que pode cair, né? Isso é, mas fica tranquilo. Ficar nervoso só piora. Tô tentando, mas tem uma pergunta que não me sai da cabeça, sabe? Qual vai ser o tema da redação? Isso aí eu só te respondo no dia da prova. Fernanda e João estão com o mesmo pensamento de outros milhões de estudantes em todo o país. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é necessária para a obtenção de bolsas de estudos, participação em programas educacionais de acesso ao ensino superior e até mesmo para concorrer a vagas em diversas universidades públicas do país. E esse ano temos uma novidade. A prova não acontecerá em 2 dias seguidos, mas em 2 domingos, dias 5 e 12 de novembro. De acordo com a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, a mudança é benéfica para os estudantes. Primeira prova no domingo, a segunda prova no outro. Uma coisa boa, principalmente para os alunos. É uma tensão muito grande fazer prova sábado e domingo, 5 horas seguidas, a pessoa na sala, isso já deixa a pessoa estressada. A pessoa fica tensa, dificulta raciocinar. E aí não, ele vai ter um tempo para se dedicar, para fazer revisão, para dar para os cursinhos fazer os aulões, aquelas aulas coletivas de 5.000 pessoas, chamadas aula show. A prova do Enem ainda possui outro objetivo, ainda que indiretamente ela permite a autoridades da área de educação um diagnóstico do setor. Muitas diferenças aparecem a partir do resultado, como aponta o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Ainda que escolas fora do eixo do Sudeste tenham se destacado no desempenho, conforme os dados apontados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, as médias nacionais apontam para uma diferença abissal entre estados, regiões e, sobretudo, entre escolas públicas e privadas. Os dados apresentados pelo INEP em relação aos resultados do Enem 2016 mostram que os estudantes conseguem uma nota melhor na área de ciências humanas, com média 536 em uma possível nota 1000. Já as ciências da natureza, que incluem conteúdos de física, química e biologia, contaram com a pior média entre os participantes de 2016, 482 em 1000. Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, as médias são baixas e é urgente uma reformulação do sistema educacional para que os índices medidos pelo Enem possam melhorar. É como se estivéssemos medindo uma escala de terremoto social. Nós estamos caminhando para sermos um país absolutamente atrasado em matéria de conhecimento e, além disso, de extrema desigualdade educacional que vai levar a todas as outras desigualdades, no processo de desagregação, se não fizermos uma revolução na educação. Eu não vejo outra maneira a não ser um processo de substituir o atual sistema por um sistema federal de educação. Outro aspecto importante do Enem é o alcance do exame. Como é uma prova nacional, todos os temas ali tratados são repercutidos por milhões de cidadãos, estudantes, pais ou professores, em todos os cantos do país. Em 2015, por exemplo, o tema da redação foi o combate à violência contra a mulher no Brasil. O assunto virou pauta. A escolha foi destacada pela senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. A construção de uma pátria educadora se faz a partir da discussão de questões que mudam mentalidades e, com isso, provocam mudanças culturais e rompem paradigmas. E o Enem conseguiu levar esse debate para dentro da casa das milhares de famílias cujos filhos fizeram o Enem no último fim de semana.
A prova do Enem é composta por 180 questões divididas em 4 eixos: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Cada questão tem 5 opções, apenas uma correta. Além das questões objetivas, no primeiro dia de prova, 5 de novembro, os estudantes têm que fazer uma redação de 30 linhas. E o tema costuma ser um dos grandes mistérios da prova. Afinal, o texto vale 1000 pontos e poucos alunos conseguem a nota máxima, já que, além de técnicas de escrita, são necessários conhecimentos culturais, históricos e políticos para o desenvolvimento da dissertação. Alô? Alô, João? Oi, Fernanda. Hoje eu fiz um simulado do Enem na escola. Olha, eu fui até bem. Eu tô aqui pensando sobre o tema da redação. Tá uma discussão danada sobre isso nos meus grupos do WhatsApp. Eu já tô seguindo um monte de página no Face pra ficar antenado. Todo mundo tenta adivinhar, não é mesmo? Pois é, tá tudo nas redes sociais, né, João? Já pensou se esse for o tema? Redes sociais. É verdade, pode ser esse o tema. E esse monte de notícias falsas que o povo compartilha por aí? Acho que também seria um ótimo tema. A comunicação está passando por uma extrema transformação e cada vez mais os cidadãos de todo o mundo emitem e recebem informações em tempo real. Seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, sempre aparece uma nova notícia bombástica que em pouco tempo toma proporções gigantescas. Mas e quando essa notícia não é verdade? Temos aí as chamadas fake news, ou notícias falsas em bom português. A prática da difusão deste tipo de material vem sendo tão comum, principalmente no debate político, que motivou diversas discussões no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O presidente do Conselho, Miguel Ângelo Cansado, destacou um fato recente que teve interferência das chamadas fake news. Nas eleições dos Estados Unidos teve um papel preponderante, uma influência preponderante. E aqui entre nós não é diferente, no Brasil não é diferente. Há muito conteúdo acerca do qual há dúvidas quanto à veracidade, quanto à autenticidade mesmo das informações. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, foi vítima de uma difusão desenfreada de um áudio atribuído a ele, mas que, na verdade, não passava de uma imitação. No áudio, o imitador sugeria o apoio de Cristóvão a uma intervenção militar no país, mas o senador foi até a tribuna do Senado para desmentir a história. Vem também uma indignação com o que eu acho que a gente pode chamar de estupro moral ou intelectual de alguém tentar imitar a voz de uma pessoa, ainda bem que não conseguiu imitar bem a minha, abriu mão de meu sotaque pernambucano e falou coisas absolutamente absurdas. Isso é um estupro moral que se comete com essas notícias falsas. E ninguém vai estar livre disso. Outro senador também vítima de uma difusão de áudio falso foi Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Um cidadão imitando Randolph também sugeriu intervenção militar no país. Informação desmentida pelo senador. Peço a atenção de todas e todos vocês. Nesse momento grave da vida nacional, tem muita mentira sendo espalhada, principalmente nas redes sociais, né? Estejam vacinados contra quaisquer mentiras. Todo cuidado é pouco quando o assunto é informação na internet. E é bom saber que vários crimes estão acontecendo no mundo virtual, muito devido à sensação de anonimato passada pela web. Mas uma lei aprovada recentemente no Congresso quer combater um destes crimes, a pedofilia. A norma estabelece regras para a infiltração de agentes policiais na internet em operações para identificar pedófilos que aliciam crianças e adolescentes nas redes sociais. A legislação é fruto de um projeto de lei apresentado pela CPI da pedofilia em 2010. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi o relator da proposta no Senado, acredita que a medida vai ajudar a desbaratar quadrilhas que agem na internet. Essa é uma das formas que permite que os órgãos de inteligência, as polícias, possam fazer investigações mais aprofundadas. Nós temos também que pensar na possibilidade de desbaratar verdadeiras redes, verdadeiras quadrilhas que existem na internet, seja para a produção e circulação de pornografia infantil, seja para assédio direto aos jovens, às crianças e aos adolescentes. Se as fake news e os boatos serão tema da redação ou mesmo de questões do Enem, ainda não podemos responder. Mas é certo que para uma boa redação no exame,
Alguns itens devem ser considerados. Por exemplo, de acordo com os resultados do Enem de 2016, quase 300 mil estudantes tiraram nota 0 no texto. Muitos, na verdade, nem fizeram e deixaram a folha em branco, o que zera a nota. Mas também temos números consideráveis de estudantes que fugiram do tema, cerca de 47 mil, e outros 5 mil que escreveram em seu texto algo que ferisse os direitos humanos. Direitos humanos, por sinal, sempre é um prato cheio de alternativas para o Enem. Alô? Alô, João? Véi, eu tava voltando pra casa depois da escola e quase levaram meu celular, você acredita? Sério? E você tá bem? Ah, tô sim. Tinha um sujeito no ônibus ameaçando as pessoas, mas eu escondi o celular na calça e ele nem me amolou. Segurança hoje em dia tá complicado. Se tá, e não duvido nada que caia alguma coisa no Enem sobre isso. O tema segurança pública é recorrente nos debates do Senado Federal. São muitos os aspectos discutidos: polícia de fronteiras, ação das Forças Armadas, maioridade penal, porte de armas e situação dos presídios. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que também é presidente do Congresso Nacional, colocou como prioridade das casas legislativas nesse ano a análise de projetos ligados à área de segurança pública. A ideia é diminuir o índice de violência em todo o país. Há projeto nas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, ou nos plenários das duas casas legislativas, que podem contribuir decisivamente para melhorar a proteção da sociedade e do cidadão e levar o país a um novo patamar de segurança pública. Dados apresentados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado mostraram que o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios no mundo e o 9º em relação à população, com 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes, resultando em 60 mil mortes violentas por ano. Os dados foram classificados como uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Para o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, que defende um plebiscito para saber a opinião da população sobre a liberação do porte de armas de fogo, os números são alarmantes. Os dados são alarmantes. Nem mesmo as nações em guerra, como é o caso da Síria, há tão elevado número de homicídios. Como se não bastasse isso, ainda temos a baixa taxa de solução dos homicídios no Brasil. Isso mostra a guerra civil a que estamos submetidos. Mata-se em nosso país com a quase certeza da impunidade. Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, lembrou o caso recente de um atirador em Las Vegas, nos Estados Unidos, que matou dezenas de pessoas e criticou uma possível flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Será que é oportuno? Porque a gente tem clareza que nos Estados Unidos morre mais gente nesses atos individuais do que nos atos terroristas. São muitas chacinas acontecidas em escola, em muitos lugares, porque lá o acesso à arma é muito fácil, tanto que a pessoa que estava lá tinha não sei quantas armas ainda prontas para disparar. É bom que a gente reflita se no Brasil isso vai dar certo, essa história de liberar a arma para a população. Outras medidas voltadas para a segurança pública estão em debate no Senado. Uma delas, uma proposta de emenda à Constituição que cria um fundo para a segurança pública. A PEC é defendida pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Para se ter uma política definitiva e permanente, é necessário se ter um orçamento garantido. Daí a importância de vincular pequenos recursos nesse momento. A vinculação desses recursos recolhidos da venda de armas, da produção e da venda de armas e material bélico iria garantir recursos para esse fundo. O Senado aprovou recentemente mudanças na Lei de Execução Penal, com o objetivo de ampliar a ressocialização de presos e combater a superlotação dos presídios. E a preocupação não para por aí. O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, apresentou um projeto que cria no Senado uma comissão específica para tratar de segurança pública. Seria a 14ª Comissão Permanente da Casa. Então vejo que é aqui nesta casa o fórum para se discutir essa questão em caráter de urgência, urgentíssimo. E é uma coisa permanente. Então temos tantas comissões importantes, mas não temos uma comissão tão importante como é a questão da segurança pública.
A primeira edição do Enem aconteceu em 1998 e, desde então, o tema segurança pública, ainda que indiretamente, foi cobrado diversas vezes na redação. Em 2015, por exemplo, o tema foi violência contra as mulheres. Em 2010, a proposta de discussão da redação foi a seguinte pergunta: a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Outro tema recorrente em questões do Enem, o meio ambiente é sempre figurinha carimbada na área de ciências da natureza da prova. No próximo bloco da reportagem especial Nota 1000 Enem 2017, você vai saber um pouco mais sobre temas que podem ser cobrados na prova do Enem deste ano. Voltamos já! Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado. Milhões de estudantes vão fazer nos próximos dias 5 e 12 de novembro uma prova que pode, de alguma forma, definir o rumo da vida deles, o Enem. E a Rádio Senado preparou uma reportagem especial que vai contar um pouco a história do exame e tentar colaborar com quem está na disputa com questões que quase sempre causam aflição. Como é a prova do Enem? Qual pode ser o tema da redação deste ano? Qual o conteúdo? Este é o tema da reportagem especial Nota 1000 Enem 2017, uma produção Rádio